Tá, entendi a pergunta do Marcelão. Bom, então vamos seguir, vamos tentar seguir aqui. De vez em quando eu tento aprovar aqui para ver se acontece alguma coisa. Mas a pergunta do Marcelão é o seguinte: se a hipnose pode ajudar pessoas com necessidades especiais, né? E até extrapolando aqui, deixa eu ver aqui, se é isso a mesma pergunta, é isso mesmo, tá. Então, só para contextualizar aí, tá? A grosso modo, chamamos pessoas com deficiências, pessoas que perderam um dos sentidos, né? Por exemplo, a visão, a audição e etc. E portadores de necessidades especiais, pessoas que além dessa natureza física, né? Podem ter um comportamento, um comprometimento, não um comportamento, comprometimento mental, intelectual ou social, tá bom? Sensorial. Particularmente a própria definição aí me parece um pouco carregada, na minha opinião, né? Então eu prefiro evitar esses tipos de rótulos, tá? Mas respondendo a pergunta, assim, sendo bem direto, no geral sim, tá? No geral sim, pode, com as técnicas e as adaptações corretas, necessárias, a gente consegue sim ajudar pessoas com necessidades especiais ou deficiências. Não consigo aprovar, estou falando e tentando aprovar, mas não dá. Mas vamos lá, vamos seguir aí. Hamilton, coloca a sua pergunta aí. Enquanto o Hamilton não coloca a pergunta dele aí, eu vou tentar. É difícil eu responder, eu vou deixar de prestar atenção aqui, vou responder só as perguntas. Eu sei que demora um pouquinho, vai ficar um pouquinho... eu estou tentando falar e fazer as duas coisas, eu vou acabar me perdendo aqui no raciocínio. Mas vamos lá. Então chegou a pergunta que o básico para se trabalhar com pessoas com necessidades especiais. Tá. Isso serve para todas as pessoas, tá? Independente de qual seja a necessidade... É importante o terapeuta ter uma comunicação clara e assertiva, tá? Isso é primordial no trabalho, tá? Então, o terapeuta tem que se fazer entender. Falar na linguagem da pessoa, na linguagem do cliente, né? Sem usar tecnicismo e certificar-se do entendimento correto do cliente, né? Outra coisa, a pessoa também precisa ser apta a entender e seguir as instruções dadas pelo hipnoterapeuta, né? Precisa ter uma interação produtiva entre as partes, né? O que é o ideal? É fazer uma boa avaliação e já pensar nas adaptações que vai fazer para aquele tipo de cliente e para aquela necessidade, né? Então é tudo sob medida, não é nada, eu vou encaixar meu protocolo, encaixar minhas coisas no cliente, não. Tem que fazer várias adaptações, tá bom? Vai lá, Marcelão. Vou tentar ainda aprovar aqui, vamos ver se vai. Não vai. Não tem jeito. Pessoas com síndrome de Down, tá. Podem ser sim, pode sim. Mas como eu disse já, né, precisa adaptar as técnicas para a pessoa e não vice-versa, né? Então, não dá para encaixar, forçar a pessoa na técnica, tá? Se não existe um problema de cognição e comunicação mais importantes, podem sim ser aplicadas técnicas mais simbólicas ou mais metafóricas, né? Tudo isso adaptado a uma abordagem que faça sentido para o cliente, né? E criar um elo de confiança também entre o cliente e o terapeuta é fundamental. E além disso, obviamente, começar com técnicas de relaxamento profundo e não começar com técnicas de indução rápida, que talvez não seja a melhor e mais confortável para um cliente com síndrome de Down, né? E também ensinando o cliente a ter autonomia e fazendo esse relaxamento, essas técnicas mais de respiração, de se acalmar para fazer em casa, entendeu? Então não é só você fazer a técnica, não, ensina, gasta um pouquinho de tempo ensinando a técnica para ele, tá? Para ele usar, ter continuidade em casa. Isso, Hamilton pode fazer sua pergunta, vai ficar meio um jogo meio assim, mas vamos lá. Eu estou tentando, enquanto isso, aprovar aqui para ver se vocês entram. Mas não tem jeito. Vamos deixar. Isso. Hipnose clínica trabalha com muito visualização. Bom, pessoa cega, né? Então precisa entender alguma coisa
antes de ir fazer as adaptações. Então a primeira coisa mais importante é, a pessoa já nasceu cega ou ela perdeu a visão ao longo do tempo? E quando se perdeu ao longo do tempo? Quando? Então vamos fazer aqui uma brincadeira de cenários, tá? Perdeu a visão ao longo do tempo, então ela tem memórias de lembranças visuais. Então é mais tranquilo de trabalhar. Obviamente, perder com 1 ano é diferente de perder aos 40 anos. Tá? Então, um segundo cenário. Qual que é o segundo cenário? Se ela nasceu cega, tá? E tem como ela ter... não tem como ela ter uma imagem visual, porque ela nasceu cega, ela não sabe, né? Não tem essa mesma interação que uma pessoa que perdeu a visão ao longo do tempo. Mas embora ela possa imaginar e lembrar de situações e eventos da forma dela. Então, a maneira de trabalhar vai estar mais ligada ao universo dos sentimentos, das sensações, das percepções, referente àquela realidade dos eventos dela, né? Então, resumindo, tudo que se fizer precisa levar em conta se a pessoa já enxergou ou se não enxergou. E a utilização de uma técnica adequada e adaptada àquela pessoa, né? Sem forçação de barra. Pessoas surdas podem... Sim, então vamos lá. Elas podem sim, vamos lá. Existem algumas coisas importantes aí que o hipnoterapeuta tem que prestar atenção quando a gente está falando de surdos. Modéstia à parte, eu sou fluente em Libras, né? Então vamos lá, essa é a primeira coisa. O terapeuta tem que ser fluente em Libras de verdade. Não dá para ser mais ou menos, ter uma ideiazinha, fazer um cursinho de 6 horas, 6 Libras. Não sabe. Então precisa ser fluente em Libras de verdade, tá? Uma outra coisa, o nível de domínio de Libras do surdo, né? Existem diversos níveis, tem surdos que têm uma maior profundidade e domínio da linguagem e outros não. Então você precisa entender isso também, porque a comunicação vai depender disso, né? E assim, terceiro ponto, a comunicação entre vocês é fluida? Tá rolando de forma fluida? Beleza, não tá rolando, temos que fazer os ajustes aí, né? Outra coisa, que nem dos cegos, a pessoa nasceu surda ou ela perdeu a audição ao longo do tempo? E quando, né? Isso é uma coisa importante de você entender também. Bom, se ela é surda, mas ela usa aparelho e fala. Outra coisa, ela é surda e usa aparelho e não fala. Então são coisas que você tem que prestar atenção, né? Se ela tem algum grau de vocalização que possa ser aproveitado, que ajudaria você a compreender melhor, isso é uma coisa que você tem que prestar atenção também. E conhecer o universo do surdo, né? É muito melhor quando você conhece, porque tem algumas particularidades aí bem próprias daquele universo, né? Como em outros, com outras necessidades, o cego tem o seu universo, mas o surdo é uma coisa mais complexa, porque não tem... a interação é feita através de Libras, tem algumas particularidades que, por exemplo, um cego é diferente, tem outras particularidades, ele está mais próximo da gente, do mundo dos ouvintes, né? O surdo e o ouvinte têm coisas diferentes, tá? Outra coisa, não é possível usar a estratégia de durma para o surdo, ou de relaxamento, em que ele vai ficar de olhos fechados, ele não escuta, só se ele usar aparelhos e tiver uma resposta boa auditiva, né? Por quê? Porque senão ele não vai conseguir escutar as técnicas, as sugestões verbais, né? Então o terapeuta precisa ser mais criativo quando está falando de surdos, né? Algumas estratégias, o que poderia ser, né? Hipnotizar de olhos abertos e aplicar as técnicas adequadas, né? Focar em estimulação visual e hiperconcentração, né? Para conduzir o quê? A um estado de consciência ampliada, né? Pode também usar estratégias de potencialização e psicoeducação também, né? Uma coisa interessante é combinar e adaptar técnicas mistas entre olhos abertos e olhos fechados, né? Então, como seria isso, né? Combinando com ele antes do processo, né? Toques, por exemplo, na mão ou no ombro, com diferentes significados, né? Então, por exemplo, assim, uma hora dele ficar mais introspectivo, naquela você vai falar para ele, olha, imagina alguma coisa, não sei o quê. Então, imagina agora, aí você toca no ombro, tem uma interação, né? Sim, não, abre o olho. Então você pode combinar algumas estratégias para você ter interação com ele, né? Fechei o olho, tal. Como é que eu vou saber se terminou? Terminou? Não. Esse aqui é o sinal do terminou. O sinal na mão seria outro. Então você combina com ele antes, né? Funciona. Tá? Tem uma pergunta aqui, vamos ver aqui, ó. Quais dessas síndromes é mais fácil ou mais tranquila para atender com hipnose?
Cego é mais fácil porque você consegue falar com ele, né? Tem mais a interação com ele. Então, todas as técnicas onde há interação, a interação é mais facilitada, a auditiva é mais facilitada, a tendência é que seja mais fácil o processo, está mais próximo do processo que a gente faria com uma pessoa que tem aí todas os sentidos e tem todas as coisas, vamos dizer, ditas normais, né? Mais funcionais, vamos chamar assim, funcionais. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Pessoas com esquizofrenia. Bom, a causa exata da esquizofrenia a gente não sabe qual que é, né? Mas o fato é que há uma combinação de fatores em algum nível, como, por exemplo, genética, ambiente, estrutural, química cerebral também, estrutura e química cerebral, né? Dificuldade de concentração, memória, entre outras possíveis causas e sintomas aí, né? Então a esquizofrenia, ela se caracteriza por uma dissociação da realidade, né? Da consciência e do consciente. E hipnose trabalha com concentração e dissociação. Então, onde não há padrão de pensamentos conscientes e só a aleatoriedade funciona e consciência, elas reinam, vamos chamar assim, né? Idem também para demência e casos mais importantes de bipolaridade, né? A hipnose pode não ser a melhor ferramenta, entendeu? Pode não ser a melhor estratégia, né? Então, a sua pergunta seria, e como coadjuvante? Talvez uma pergunta seria essa, né? E depende, como sempre depende, né? E com certeza não é 100% dos casos. Aí tem gente que fala assim, mas eu já hipnotizei pessoa com esquizofrenia. Sim, pode ser que tenha as pessoas que for com um grau de esquizofrenia talvez controlado, leve, possam ser hipnotizadas. Mas, em geral, como eu falei, né? Como a pessoa está dissociada da realidade, às vezes até escutam vozes e etc. Então, talvez a hipnose não seja a melhor estratégia, porque a pessoa não consegue saber de onde está vindo o quê, entendeu? Outra pergunta. Tenho que tirar o óculos para enxergar. Pessoas com autismo, vamos lá. Em primeiro lugar, né, o autismo é uma condição de desenvolvimento neurológico, né, que afeta interação e comunicação social, tá bom? E comportamentos, né, repetitivos, estereotipados, etc. Né? Interesses restritos, atenção talvez flutuação de sensibilidade e outras coisas. Né? Eu não sou especialista em autismo não, mas a resposta eu acredito que seja depende, né? Se no grau de autismo da pessoa for mais leve, existe a possibilidade de comunicação plena e fluida, então é possível sim a aplicação de processos de uma forma adequada ao cliente, né? Pode ser usado o quê? Redução da ansiedade, melhorar habilidades de comunicação, ajustes de comportamentos, redução de tensão, melhora das crises sensoriais, etc. Mas não é a minha praia isso aí não, né? Na minha percepção, seria no sentido de verificar o quão engajado a pessoa estaria com o processo, né? Porque precisa ter esse engajamento, essa hipnose é uma via de mão dupla, né? E trabalhar aí recursos de atenção audiovisuais, âncoras, etc. Então, nesse sentido, eu acho que sim, poderia ser eficaz sim a hipnose. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Pessoas com autismo, é possível tratar doenças físicas graves como tipo câncer com hipnoterapia? Sim, no sentido de ajudar a qualidade de vida e bem-estar. Então, você trabalhar traumas, trabalhar coisas que aconteceram, o câncer é uma doença complexa, porque dependendo de alguns traumas que a pessoa tem, ela pode ser tipo um gatilho, vamos chamar assim, para a manifestação do câncer, entendeu? Pode ser uma coisa genética, mas pode ter um gatilho emocional muito forte. Então, para trabalhar essa parte de qualidade de vida, também ajudar em sintomas, melhorar a pessoa para um tratamento quimioterápico, sim, tudo isso a gente faz, tá bom? Surdo-cegas, vamos lá, surdo-cegas. Pode ser hipnotizada? Então, semelhantemente ao cego, depende, sempre a resposta depende. Ela nasceu surdo-cega ou ela foi progredindo para isso, né? Por exemplo, se ela nasceu cega e depois perdeu a audição, ou se nasceu surda e perdeu a visão, isso tudo tem diferenças, tá? Quando isso ocorreu também é importante, né? E o uso da comunicação, se aprendeu a falar, se sabe Libras, enfim.
se existe potencial de comunicação ou se é só sensorial também, tá? Então eu vou dar um exemplo para ser mais claro. Eu conheci há muitas décadas atrás uma surdo-cega, que uma amiga minha, a Clarissa, ela era a guia dela, tinha uma interação melhor com ela, era muito amiga dela. E eu conhecia essa menina também. E era legal que era o seguinte, ela se comunicava, ela punha a mão aqui, ó, e a gente falava, e por incrível que pareça, ela respondia, ela tinha a comunicação através da vibração. É um aprendizado, é uma coisa que eu não sei como é que eles fazem isso, mas é possível sim, entendeu? Então ela se comunicava com isso aqui. E a gente falava, conversava, etc. Então se você pegar uma pessoa surdo-cega que tem esse nível de comunicação, que ela entende, você fala e ela consegue ter interação, então, teoricamente, sim, é possível porque existe a comunicação entre terapeuta e o cliente. Entendeu? Então, sim, seriam, teoricamente, nesse caso, seria possível. Agora, se não tem comunicação, aí não tem como. Você poderia fazer com Libras, então existem alguns os sinais na mão, né? Se você faz a Libras aqui na mão, a surdo-cega põe aqui. Aí fica um pouquinho mais complexo, mas dá para fazer sim, tá? Digo, com técnicas adaptadas e que sejam possíveis para ela fazer. Não porque seja possível porque existe algum problema intelectual. Não é isso. É que seja possível que a comunicação entre terapeuta e a surdo-cega seja fluida. Então a preocupação é essa, é a comunicação. Qual recado você dá para os futuros hipnoterapeutas familiares? Tá. Então, para os terapeutas, eu diria que seria ideal que ele compreenda no universo que está inserido o cliente, né? Entenda muito bem a necessidade do seu cliente para aplicar as melhores técnicas de forma adaptada e lhe oferecer a melhor condução durante as sessões. Tá? Então, o foco é o que é? Maximizar o resultado, alinhando a qualidade de vida e bem-estar. Então, isso para os terapeutas seria o recado. Para os familiares e clientes, né, o que eu sempre falo, procura um hipnoterapeuta clínico de sua confiança, uma pessoa gabaritada, experimentada nesse assunto, né, que possa construir junto com você, cliente, a melhor resposta possível, tá? Então eu sempre foco no assim, não deixe que o preconceito com a hipnose supere o benefício aí de um tratamento, de uma melhora para você, entendeu? Deixa eu ver aqui. Quem está querendo migrar para essa área? Por onde começar? Para essa área quem está mandando a mensagem é a Cláudia. É Cláudia, isso? Você está dizendo para essa área de hipnose ou você para essa área de trabalhar com surdos? Ou com cegos, ou com autistas, ou com síndrome de Down? Me responde essa aí, Dani. Se for para trabalhar, então vou responder as duas coisas, então, vai. Se você quer trabalhar com hipnose, você tem muitos cursos, a gente pode conversar, indicar cursos aí para quem está trabalhar com hipnose. Tem muitos cursos legais aí e tem muita porcaria também na internet. Internet é reino sem controle, né? Então você pode procurar a gente no privado aqui que a gente pode indicar para você um lugar sério para você aprender, tá? Se você for querer trabalhar com um nicho, então fala assim, eu quero trabalhar com hipnose para surdos, ou quero atender com hipnose, mas também quero trabalhar com esse público surdo, porque eu sou fluente nisso, ou para o cego, ou para qualquer outro nicho, entendeu? Então, aí sim, você vai ter que, por exemplo, quer trabalhar com surdos, tem que entender, tem que ser fluente em Libras, tem que fazer cursos bons, tem que estar inserido no mundo do surdo, tem que ter interação com eles, e tem que ter relacionamento, então aí você consegue trabalhar com surdos. Idem para o cego, idem para o surdo cego, idem para síndrome de Down, enfim, para qualquer outro nicho que trabalhe aí com pessoas deficientes ou que tem alguma questão aí. Mas a mesma coisa, se você vai querer trabalhar com
com hipnose para algum outro nicho de mercado, com dor, por exemplo, com dores crônicas. Eu quero ser hipnoterapeuta, mas eu quero trabalhar com dores crônicas. Então eu preciso entender o mundo da dor, preciso me aprofundar nesse assunto. Não quer dizer que você não vai deixar atender as outras coisas, mas você tem que se aprofundar. Quero trabalhar só com ansiedade. Então você tem que mergulhar com tudo no mundo da ansiedade. E para trabalhar com pessoas com necessidades aí específicas, então você tem que saber tudo isso e conhecer o mundo, esse mundo que você vai entrar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aí que eu deixei passar. Você poderia usar um tradutor de Libras para entender um surdo? Sim, dá para fazer, mas isso não deixa isso para ele fazer e fazendo, mas isso não quer dizer que vai ter que ter aquela combinação de sinais, porque mesmo que eu não faça Libras, eu vou ter que fazer o sinal para ele abrir o olho, para o hipnoterapeuta, pode ser através do intérprete, não tem problema nenhum, passar vamos dizer assim, a direção de onde ele está seguindo com o tratamento, passar os próximos passos, entendeu? Então vai ter aquele negócio dos toques, de combinar os toques, também vai. Hoje não teve acordo com o Instagram. É verdade. Hoje não teve acordo com o Instagram. Esse era um tema bem legal, mas eu estou tentando aqui responder as perguntas aí. Se tiver mais alguma pergunta, podem colocar. Esse é um tema legal, né? Seria interessante a gente debater todos juntos, né? Com aquela interação que a gente sempre faz. Eu estou tentando aceitar aí para ver se... Mas não vai. Não está indo. Vamos lá. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Não, obrigado. Obrigado aí pelo feedback que estou indo bem. Dá trabalho para escrever as perguntas. Realmente dá um pouquinho de trabalho. Mas esse é o meio que, infelizmente, hoje está um pouquinho atípico, né? Eu não consigo aceitar. Eu estou tentando aqui toda hora. Eu estou fazendo a live e apertando os botões aqui, mas não está funcionando, né? Não está funcionando. Infelizmente, a gente prefere e gosta daquela interação que a gente sempre faz, né? Mas, infelizmente, não é para hoje, não deu certo. Eu estou até aqui, tentando fazer de novo aqui, mas não tem acordo. Bom, não sei. Vamos ver aqui se tem... O pior é que o Instagram fica mandando as mensagens aqui para mim na tela aqui. Mas ele não deixa aceitar. Bom, infelizmente é isso. É o que tem para hoje, não dá para... Obrigado aí pelo feedback também, mas é um grande aprendizado. Eu tenho muita coisa para passar esse assunto, mas eu gosto quando tem as perguntas mais... A gente consegue interagir mais, porque aí eu me solto mais também, né? Mas fazer aqui, responder a pergunta e ficar de olho aqui nas perguntas e também apertando aqui, porque aparece a mensagem que vocês estão tentando entrar aqui para mim. Eu tento aprovar, mas não vai. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode mandar no particular da gente, pode mandar no privado, que a gente vai responder com a maior alegria, tá bom?